Amen.
Pai querido, estar mais altos céus, humildemente nos chegamos a Ti, Senhor, reconhecidos que pelos méritos de Jesus Cristo, Tu olhas para nós, não como pecadores, mas como somos através de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a sair deste culto com a certeza que em Ti, Senhor, é possível vivermos uma vida muito mais santa e muito mais pura, Senhor. Que possas utilizar-me nesta manhã a transmitir essa mensagem e que a mesma possa ser palavras vindas de Ti, que eu possa me esconder atrás de Jesus Cristo e que Ele possa falar esta manhã. É tudo quanto te peço e agradeço nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Vamos, pois, dar continuidade ao louvor desta manhã, entoando o hino 109, Jesus me transformou. Thank you.
convidamos todos aqueles que puderem a se ajoelharem e vamos inclinar o nosso rosto em adoração a Deus. Bom e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque um dia nos chamaste. Graças te damos, Senhor, porque nos dás a compreensão daquilo que tu queres de nós, mas dá-nos também, Senhor, o efetuar. Te suplicamos, Senhor, que todos aqueles que estão sedentos da tua palavra possam estar atentos à tua mensagem. Possas, Senhor, também trazer a tua bênção sobre o teu servo e que através dele tu nos fales, tu nos digas, Senhor, o que devemos fazer para que a tua vontade se cumpra em nós. Não porque em nós haja nenhum mérito. E nós já deveríamos ter entendido isso há muito tempo, Senhor. Que só em ti há salvação. Que só tu podes dar qualquer coisa. Nós não somos nada. E quando alguma coisa boa fazemos, é porque tu permitiste, Senhor, que o fizéssemos. Ajuda-nos, Senhor, a ter a compreensão plena desta verdade. Para que as nossas vidas sejam felizes. Para que nós possamos, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio à dor, sentir a tua presença dentro de nós. Confortando o nosso coração, dizendo-nos só mais um pouco, e logo, logo estarás comigo. Ó Senhor, ajuda-nos a estar prontos e preparados. E que todos aqueles que ainda têm que vir ao teu aprisco possam rapidamente vir, Senhor. E que todos juntos nos preparemos para a tua gloriosa vinda. Te suplicamos pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Nesta manhã, dia 4 de novembro de 2017, damos as boas-vindas a todos os prezados irmãos que aqui se encontram, a todas as visitas que porventura nos visitam, com alguma frequência talvez, porque nenhum nome foi registado no livro de honra. De aqui passamos então para outro momento de adoração, que é o das ofertas. Após a leitura, provavelmente aparecerá no PowerPoint alguma indicação acerca da semana que está a ser acompanhada a nível nacional. Portanto, a nível nacional estaremos na semana de oração e sacrifício. Nós na Igreja de Canelas, por alguns constrangimentos devido às recentes conferências que tivemos, a nossa semana de oração e sacrifício foi adiada para o fim do mês. Portanto, se aparecer alguma coisa que não está naquilo que eu vou ler, não se preocupem, o levantamento das ofertas será para os fundos da Igreja local, nacional e mundial. Então, em Levíticos 10, 1 e 2, é-nos dito que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
Quando não conseguimos fazer a distinção entre o que é sagrado e o que é comum, ou quando não seguimos os requisitos do Senhor tal como Ele os especificou, estamos a trazer julgamento sobre nós mesmos. Nadab e Abiú pensaram para si mesmos que não haveria problema em substituir o sagrado pelo comum, já que os dois eram fogo. Ellen White, em Conselhos sobre Mordomia, na página 205, diz: os homens estão a repetir o pecado de Nadab e Abiú. Usam no serviço de Deus fogo comum, em vez de fogo sagrado. O Senhor não aceita tais ofertas. Respeitemos as orientações que temos nas Escrituras em relação à forma como Deus diz que podemos apoiar a sua obra. Estudemos isso até que o compreendamos e estejamos dispostos a aceitar o privilégio de ser parceiros com Deus nesta obra sagrada, através dos nossos meios e dos nossos esforços. O apelo é: não racionalizemos os requisitos de Deus, mesmo nas questões dos dízimos e das ofertas. E uma oração: querido Deus, ajuda-nos a diferenciar o que é sagrado e o que é comum, e a seguir reverentemente as tuas instruções. Amém. Daremos primeiramente lugar às crianças e, em seguida, nós, adultos, seguiremos o seu exemplo. Oh
Oremos. Santo Deus eterno Pai que estás nos céus, neste momento estamos aqui para te agradecer o muito que tu nos dás. Através destas ofertas e dos dízimos, pedimos-te uma bênção muito especial para aqueles que ofertaram e trouxeram o seu dízimo e as ofertas à tua casa. Pedimos-te também que abençoes aqueles que as vão levar e que as vão dirigir e que elas também possam contribuir para abreviar a tua vinda e o nosso encontro contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olho pela janela lá para fora a toda hora para pensar se existe alguém que a toda hora e sem demora pensa em mim. Pensa em mim. E pelas nuvens e os passarinhos reconheço os teus caminhos e virtudes, sim, eu sei que existe alguém que pensa em mim. Tu pensas em mim. Se existisse alguma razão para duvidar e não acreditar que estás aqui só para me ajudar a chegar ao fim. O simples facto de eu respirar e andar pela rua fora é a prova de que tu tens um plano para mim. Para mim. Às vezes não consigo compreender o que tu queres que eu faça e caio sem saber aonde estou e sem saber para onde ir. Mas a tua mão bem forte e poderosa me levanta e me ajuda a prosseguir no teu caminho, dá força para não desistir. Mas se sigo sozinho corro o risco de perder o trilho e saio por aí a andar perdido e lá estou eu a cair, outra vez a cair. Mas como Pai que és, tu me levantas com tua mão bem forte e mostras-me o caminho outra vez para que eu possa seguir. Poderoso Pai eterno, nunca deixas os teus filhos sozinhos a lutar. Deus conosco, conselheiro, estarás ao nosso lado até o teu filho voltar. Poderoso Pai eterno, nunca deixas os teus filhos sozinhos a lutar.
Deus conosco, conselheiro, estarás ao nosso lado até o teu filho voltar. Olho pela janela lá para fora a toda hora para pensar se existe alguém que a toda hora e sem demora pensa em mim. E pelas nuvens e os passarinhos reconheço os teus caminhos e virtudes, sim, eu sei que existe alguém que pensa em mim. Tu pensas em mim. Quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos. Estou um bocado nervoso por causa da mensagem, irmãos. Que realmente eu possa me esconder atrás de Deus e que a mensagem desta manhã possa servir para meu crescimento espiritual e para o crescimento espiritual de cada um dos irmãos que está aqui presente. Antes de começar, há bocado estava a falar com o Eliseu, depois esqueci-me. Queria agradecer ao André por esta mensagem, porque de vez em quando esqueço-me com o nervosismo do culto. O tema desta manhã tem como título Vai e não peques mais. Quero agradecer também ao Enoque, porque o Enoque colocou um texto de Ellen White muito interessante. Por acaso eu ia ler o texto, mas como ele colocou no boletim, eu já retirei o texto. Os irmãos têm depois a possibilidade de ler o texto que realmente Ellen White nos quer ensinar. Ao preparar o culto desta manhã, e acima de tudo, quando tive a oportunidade de ler um texto de Ellen White, normalmente a minha mulher diz que eu me mexo muito durante a noite. Mas eu depois de ter lido aquele texto digo-vos uma coisa. Então esta noite é que eu mexi mesmo muito. Não consegui ficar indiferente àquele texto. E este é um dos textos que eu trago esta manhã, provavelmente para a nossa reflexão espiritual e acima de tudo, para que realmente possamos cada dia crescer e sermos mais semelhantes ao nosso querido Salvador. Porque esse realmente é o objetivo pelo qual estamos aqui, irmãos. Para me acompanhar no primeiro texto, nós vamos ler duas citações, duas passagens. Queria que me acompanhassem no livro de João, versículo 8. Em João, no versículo 8, encontramos a primeira passagem que tem a expressão vai e não peques mais. E no capítulo 3 diz o seguinte, João 8, versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas, pois tu que dizes? Queria que marcassem esse texto e fôssemos no instante a Levítico 20, 10. Levítico 20, 10. Porque tem algo interessante que eu aprendi ao preparar essa meditação que não me tinha percebido e só quando li o texto de Levítico 20, 10 é que me apercebi. Em Levítico 20, 10 diz o seguinte, vou só permitir que todos os irmãos cheguem ao texto. Levítico 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero
e a adúltera. Depois de ter lido esse texto, a primeira pergunta que veio à mente foi: onde é que está o homem? O texto bíblico é muito claro, irmãos. O texto bíblico diz que aquele que for apanhado adulterado, homem e mulher, os dois serão apedrejados. A primeira pergunta que eu fiz depois de ler este texto foi: onde é que está o homem? Porque no versículo que nós lemos, em João 8, diz-nos: trouxeram uma mulher. Mas afinal, o que é que fizeram ao homem? Porquê é que os escribas e os fariseus não trouxeram o homem? É muito interessante. Ellen White diz o seguinte: a mulher foi induzida ao pecado pelos fariseus e escribas. Já pensaram o que quer dizer isso? Ela foi induzida ao pecado. Quer dizer que aquela mulher foi levada a uma situação que depois, perante aquela situação, perante a tentação, ela pecou. Porque supostamente ela não tinha aquela tendência naquele instante. Ela foi induzida ao pecado. E queria que me acompanhassem agora no versículo 7. João 8, 7. E como insistissem, perguntando-lhes, Jesus perguntou-lhes a ele, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ellen White diz que quando esta mulher estava no meio e ouviu Jesus a dizer: quem entre vós está sem pecado, atire a primeira pedra, ela pensou: eu vou morrer. Porque aos olhos dela, ela pensava que os escribas e os fariseus eram homens perfeitos. Aos olhos dela, ela pensava que aqueles homens, nenhum deles tinha pecado. Então, quando Jesus disse: quem entre vós está sem pecado, atire a primeira pedra, ela pensou: eu vou morrer agora. Qual foi o espanto dela? Quando ela começa a ouvir que as pedras começam a cair. Porque, na realidade, nenhum deles estava sem pecado. E queria que lêssemos agora o versículo 10 e 11. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quando li a primeira vez esse versículo, comecei a pensar no seguinte: será que Jesus não foi muito arrojado no desafio que lançou àquela mulher? Já viram o desafio que Jesus lançou a essa mulher? Vai e não peques mais. Será que alguém nesta sala possa dizer que não peca? O que é que Jesus queria ensinar a esta mulher? E acima de tudo, o que é que Jesus me quer ensinar a mim, que vivo os tempos do fim com esta passagem? Vai e não peques mais. Queria que me acompanhassem em João 3, 17. Em João 3,17 é o meu versículo preferido da Bíblia e diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por essa razão é que Jesus disse à mulher: eu também não te condeno. Porque Jesus veio a este mundo para salvar pessoas, irmãos. Jesus veio salvar, não veio condenar. Porque nós já estávamos todos condenados pelo pecado. Jesus veio nos salvar. Queria que me acompanhassem no outro texto agora, em João 1. Nós hoje vamos ter muitos versículos para ler. João 1, 11 e 12. E diz o seguinte: João 1,
11 e 12. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus dá a oportunidade a todos, sejamos chamados seus filhos. Mas o texto bíblico é muito claro, diz, mas a todos aqueles que o receberam. Ela não é sobre esse texto, diz o seguinte. Esta citação para a mulher, foi o início de uma nova vida de pureza e paz, devotada ao serviço de Deus. No restabelecimento dessa alma caída, operou Jesus um milagre maior do que a cura da grave enfermidade física. Curou a doença espiritual que traz a morte eterna. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem. Jesus, ao dizer àquela mulher, vai e não peques mais. Jesus, ao dizer àquela mulher, eu também não te condeno. A vida dela levou uma volta de 180 graus. Porque ela percebeu que realmente, porque em Jesus ela conseguiu ver a pureza e a paz que necessitava para a sua vida. Porque só em Jesus encontramos a pureza e a paz que necessitamos para a nossa vida, irmãos. Não há outra forma de o fazer. O comentário bíblico diz o seguinte. Jesus disse a esta mulher a sua maior necessidade era o abandono imediato de seus pecados. Seu arrependimento devia ser genuíno e sincero. Não devia sentir unicamente pena por ter pecado, mas estar longe de Jesus. Na visão de Deus, é completamente inútil um arrependimento de meros sentimentos. Até que um homem não cesse de pecar e desviar-se de seu pecado, não obtém arrependimento. O perdão de Deus é infinito. E amém por isso, irmãos. Deus está desejoso de nos perdoar a todos. Mas a grande questão que me fez refletir nesta meditação era eu compreender se ao final de pecar 20 vezes no mesmo pecado, se o meu arrependimento é genuíno ainda, não é? Porque a grande questão é essa, irmãos. A grande questão nunca está do lado de Deus. A grande questão está do meu lado, até que ponto é que eu sou genuíno no meu arrependimento para abandonar o pecado. Porque sabem uma coisa, irmãos? Porque se eu enganar 4 vezes uma pessoa, à 5ª vez, sabem o que vai dizer a pessoa? Sebastião, eu não acredito no teu arrependimento. Mas Deus não é assim. Deus dá-nos sempre uma nova oportunidade para nós nos arrependermos. Mas é necessário, irmãos, que com a ajuda de Deus, o nosso arrependimento seja verdadeiramente genuíno. E sabem o que é arrependimento, irmãos? É abandono do pecado. Porque senão não é arrependimento. É por isso que o comentário bíblico dizia até que um homem não cesse de pecar e desviar-se do seu pecado, não obtém arrependimento. Queria que me acompanhassem agora em Jó 1:8. Jó 1:8. É no Velho Testamento, antes do livro de Salmos. É uma passagem que eu gosto imenso, Jó 1:8, e diz o seguinte, vou só permitir que todos cheguem. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus. A última parte é muito interessante, e nós por vezes não damos valor a isso. Diz, e desvia-se do mal. Jó não era unicamente reto, temente a Deus. Lembras-te o que é que diz o texto?
Na visão de Deus é completamente inútil um arrependimento de meros sentimentos. É até que um homem não cesse de pecar e desviar-se do mal. A mim não me adianta pedir a Deus, Senhor, perdoa-me. Eu tenho que pedir a Deus que me perdoe e que me ajude a afastar do pecado. Porque por vezes nós vamos a sítios que nos levam a pecar. E nós estamos a pedir, Senhor, perdoa-me por ir ali. Senhor, ajuda-me a não ir àquele sítio. Porque eu naquele sítio estou a pecar. Porque era isso que fazia Jó. Jó desviava-se do mal. São duas coisas que nós temos de fazer, irmãos. É o arrependimento e pedir a Deus que nos ajude a desviar do mal. É por isso que há locais que não são corretos para cristãos. E a razão por que não são corretos é que estes locais nos levam a termos mais propensão para pecarmos. A questão é essa, irmãos. A mulher, ouçam com atenção a isto, irmãos. A mulher foi levada a pecar. No entanto, Jesus lançou o desafio: vai e não peques mais. A mulher não estava em pecado aberto. A mulher foi levada a pecar. E, no entanto, Jesus disse a ela: tu, mulher adúltera, vai e não peques mais. Vamos ver a segunda história desta manhã. Queria que me acompanhassem. Está no livro de João 5. João 5. E é no versículo 5. É a segunda história que tem a expressão vai e não peques mais. Em João 5,5 diz o seguinte: e ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. A primeira vez que li esse texto eu pensei, este homem nasceu enfermo. Foi a ideia que eu fiquei. Só que quando alguém nasce enfermo, a Bíblia diz cego de nascença, ou nascido ou paralítico desde nascença. Aqui não diz isso. Aqui diz que este homem estava 38 anos enfermo. E segundo Ellen White, ele diz o seguinte: a sua enfermidade era em grande parte resultado do seu próprio pecado. Quer dizer que este homem tinha mais de 38 anos. Este homem devia ter 50 ou 60 anos. Esse homem tinha vivido em pecado. E, no entanto, Jesus não o abandonou. Sabem porquê, irmãos? Porque o perdão de Deus é infinito. Quando uma alma se arrepende, o perdão de Deus é infinito. E é isso que eu nunca posso tirar da minha mente, irmãos. Não importa onde eu esteja. O perdão de Deus, irmãos, é infinito. A partir do momento que eu dei o passo para Ele me alcançar. Eu nunca me posso esquecer disso. Não importa onde eu esteja. Se eu der o passo, o perdão de Deus vai me alcançar. Mas eu tenho que ter um arrependimento genuíno. Mas vamos continuar a ler. Vamos ler o versículo 6. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que ele estava nesse estado, havia há muito tempo, lhe disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum, quando a água se agita, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era dia de sábado. Ela não vai dizer o seguinte: Jesus não lhe dera nenhuma certeza de auxílio divino. O homem se podia haver detido a duvidar e perdendo a única oportunidade de cura. Creu, porém, na palavra de Cristo e agindo sobre ela, recebeu a força. Este homem foi curado pela fé na palavra de Jesus Cristo. Queria que me acompanhasse agora no versículo 14. Versículo 14 diz o seguinte: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Novamente o mesmo desafio: não peques mais. Só que aqui Jesus acrescentou algo novo. Disse-lhe para que algo pior não te aconteça.
nós temos duas histórias. Primeira história, uma mulher que é induzida ao pecado e Jesus diz, vai e não peques mais. A segunda história, alguém que peca deliberadamente, Jesus diz, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Faço a mesma pergunta que lancei à mulher. Será que o desafio não é muito grande, irmãos? Será que Jesus não foi muito arrojado em dizer a este homem, a esta mulher, vai e não peques mais? Será que é possível mesmo deixar de pecar? A grande questão é essa. Será que é possível mesmo deixar de pecar? Por mim mesmo é impossível. Mas por Deus é possível. E é isso que vamos estudar esta manhã. Por mim mesmo, jamais conseguirei deixar de pecar. E digo-vos mais, irmãos, se alguém tentar deixar de pecar por si mesmo, é frustrante. Sabem porquê? Nunca vão conseguir. É frustrante. A razão pela qual muitos cristãos se sentem frustrados, irmãos, é que muitas vezes tentamos seguir a nossa vida cristã sem ter Jesus no coração. Por essa razão é que achamos, a minha vida é tão triste, a minha vida é tão frustrante. Com Jesus, tudo é diferente. Ela não vai ter o seguinte texto. Por meio da mesma fé, da fé que este homem teve, podemos receber cura espiritual. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus. Temos a alma paralítica. Não somos, por nós mesmos, mais capazes de viver uma vida santa do que era aquele homem de andar. Ela não vai ter muito taxativa. Não é possível ter uma vida santa sem ter Jesus no coração, irmãos. Não é possível. É necessário ter Jesus no coração para ter uma vida santa, irmãos. Com Jesus no coração, a nossa vida é totalmente diferente. Queria que me acompanhassem em 1 João 1:9. Este texto é lindíssimo. 1 João 1:9. Em 1 João 1:9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 7. Mas se andamos na luz, como Ele anda na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica dos seus pecados. Jesus não quer unicamente nos perdoar pecados. Ele quer nos perdoar pecados e quer nos purificar para deixarmos de pecar, irmãos. E é isso que nós nos esquecemos. Jesus não quer meramente perdoar pecados. Jesus quer que eu deixe de pecar no mesmo pecado. Por essa razão, o versículo 9 diz, para nos purificar de toda a injustiça. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida de crescimento e de abandono do pecado. Por essa razão, o versículo 9 diz, e nos purificar. Porque senão Jesus dizia, só nos perdoar os pecados. Mas perdoar os pecados não chega. É necessário que ele seja purificado para deixar de pecar. E essa purificação Deus faz na minha vida se eu diariamente depender dele. E sabem qual é a razão pela qual Deus quer nos purificar? O João 10:10. O João 10:10. Esse versículo também é lindíssimo. Devia estar sublinhado nas nossas Bíblias. João 10:10 diz o seguinte:
O ladrão, que podemos associar ao diabo, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A razão pela qual Deus quer nos perdoar e nos purificar dos pecados é porque Deus quer que a gente tenha vida plena. E a vida plena só conseguimos com Deus a remover o que é o pecado dentro de mim. Amém, irmãos? Esta é a maior alegria que nós podemos ter na nossa vida. Ter uma vida plena. Não ter o pecado dentro de nós é a melhor coisa que é possível termos. Mas isto só é possível com Jesus. Jamais tentem fazê-lo sozinho. Com Jesus podemos ter uma vida plena de felicidade. O pecado veio roubar. Deus veio nos trazer vida. Tenham essa certeza da vossa vida, irmãos. Jesus veio trazer vida. E vida em abundância. Uma vida que ninguém nos pode dar. Nem as viagens, nem os carros, nada. Só Jesus preenche totalmente o coração do ser humano. Só Jesus. E por essa razão é que Ele diz, para que tenham vida em abundância. Esse devia ser realmente o nosso maior desejo diário. Queria que me acompanhassem noutro episódio bíblico que se encontra em Marcos 9, 33 e 34. Marcos 9, 33 e 34. E diz o seguinte: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhe: Que estavais discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si quem era o maior. Este episódio é fascinante e tem uma história lindíssima. Jesus e os discípulos vinham pelo caminho até Cafarnaum. Os discípulos deixaram ir Jesus pela frente e eles ficaram para trás. E sabem porquê que eles ficaram para trás? Porque a Bíblia diz que eles queriam discutir entre eles quem era o maior. Perto de Jesus, mas em pecado. Já viram como é que é possível? Eles estavam perto de Jesus e estavam a discutir entre eles quem era o maior. Como é que é possível? Em vez de estar a discutir com Jesus, Senhor, como é que é o teu reino? Como é que é o céu? Como é que fazemos? Não. Estavam a discutir entre eles quem era o maior. Já viram como é que funciona o pecado? Se eu der aso ao pecado, irmãos, eu até posso estar dentro da igreja e estar a pecar. Porque eles estavam com Jesus. Eles estavam perto de Jesus, mas não estavam com Jesus no coração. A questão foi essa. Porque eles sabiam que a discussão que estavam a ter ali não era correta. Jesus certamente até reduziu o passo. Vê se conseguia ouvir a conversa. E sabem o que fizeram os discípulos? Também reduziram o passo. Para garantir que a distância entre Jesus e eles era suficiente para Jesus não ouvir a conversa. Só que eles esqueceram que Jesus é omnisciente e Jesus sabe tudo. Nós por vezes pensamos, isto deve ser muito confuso. Não é confuso. É muito taxativo. E este pequeno episódio revela simples como é que por vezes o pecado entra na nossa alma sem nós darmos conta. O maior problema que enfrentamos, e contra mim falo, é eu esquecer que estou num processo de santificação. Posso compreender perfeitamente o que é justificação pela fé. Só que depois da justificação, irmãos, inicia-se um processo de santificação. E o que é o processo de santificação? É o processo no qual Deus pega no meu coração
e começa a remover tudo aquilo que é errado para fora. Só que nesse processo é necessário que eu deixe que isso aconteça. Sabem porquê, irmãos? Porque a santificação tem um objetivo: eu ser mais puro e ser mais santo. Nós somos salvos pela justificação, como o Nelson disse de manhã. Só que depois de eu ser salvo, pela justificação pela fé, inicia-se outro processo, que é um processo de santificação que dura a minha vida toda. E eu nunca posso esquecer disso. Eu todos os dias sou justificado, é verdade. Mas a santificação é um processo. Não quer dizer que seja um processo sempre crescente. É altos e baixos. É como o surfista que está na onda. De vez em quando está lá em cima, outras vezes está cá em baixo. Mas quando ele cai, o que ele faz? Pega na prancha e volta novamente para subir. Assim é o cristão. Quer estar sempre lá em cima, quer ser o mais perfeito. Com quem, irmãos? Com Jesus no coração. Nunca por ele mesmo, porque ele não consegue fazê-lo. O apóstolo Paulo reforça isso em Romanos 6. Queria que me acompanhassem em Romanos 6. E vamos ler alguns versículos desse capítulo que realmente explica bem o que é o pecado. E Romanos 6 diz o seguinte, Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 22. Mas agora libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto da santificação e, por fim, a vida eterna. Este texto aqui é dos textos mais duros que a Bíblia deve ter. O apóstolo Paulo diretamente está-nos a perguntar se realmente nós somos de Cristo, se realmente nós fomos batizados, e quando nós fomos batizados nós dissemos que o velho homem foi ali sepultado. A grande questão é, então porquê é que ainda continuamos a viver tanto em pecado? No versículo 22, ele diz-nos, feitos servos de Deus, tendes o fruto. Para qual era o objetivo? Para a santificação. E a santificação leva ao quê? A fim da vida eterna. Esse é o objetivo. Mas não são tudo más notícias. Queria que me acompanhassem em 2 Coríntios 5, 17. Este texto é lindíssimo, irmãos, também. Devia estar sublinhado na nossa Bíblia esse texto. 2 Coríntios 5, 17. Ele diz o seguinte, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este texto é lindíssimo. Este texto diz-nos qual é a solução para todos os nossos problemas. O texto bíblico diz logo no início, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E depois continua, as velhas coisas já passaram. O velho homem já ficou para trás. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É essa certeza que eu devo lutar diariamente com Deus, irmãos. É isso que eu devo reclamar.
Sou uma nova criatura em Jesus Cristo. E as coisas velhas já passaram. É verdade que nós temos duas tendências entre nós. E o pastor Bolhão explicou bem isso. Só que se eu alimentar a tendência divina com a palavra de Deus e com a oração, a minha tendência divina vai se sobrepor à tendência da natureza normal, ou à tendência carnal. E queria que me acompanhassem no texto. Este também devia estar sublinhado na vossa Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Primeiro de Coríntios 10, 13, diz o seguinte: porque não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel para não vos deixar tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Esse texto é lindíssimo, mas é um desafio tremendo esse texto. Porque este texto diz que Deus dá-nos a força quando vem a tentação, para que nós possamos suportá-la. Sabem porque é que Jesus teve tanto êxito na sua vida? Ele não estava a cada hora ligado a Deus. Ele devia estar a cada milésimo de segundo ligado a Deus. Ele estava tão ligado a Deus, que quando vinha a tentação, não havia outra hipótese. Ele dizia assim: mas como é que eu poderei pecar contra Deus, se eu amo tanto? A questão pela qual... E contra mim fala, irmãos. Essa mensagem foi acima de tudo para mim, acreditem. Fez-me refletir muito na minha vida pessoal. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas o texto diz mesmo: mas Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podereis suportar. E depois diz: mas vos dará o escape. Quer dizer que Deus dá-nos a força para conseguirmos suportar a tentação. E se nós não a suportarmos, irmãos, é porque no instante que vem a tentação, eu não me ponho de joelhos a suplicar a ajuda de Deus. E então eu peco. É porque quando vem a tentação, eu não me ponho de joelhos a pedir o auxílio divino. E por essa razão eu peco. Ela não tem o texto e diz o seguinte: a mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é nosso próprio ato. Não está no poder na terra ou no inferno compelir alguém a pecar. A vontade tem de consentir, o coração tem de ceder. Do contrário, a paixão não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfará sobre a justiça. Eu, quando li esse texto, ainda fiquei a pensar que realmente devo estar mesmo ligado a Deus, irmãos. Porque não há outra forma de conseguir resistirmos. Outro texto. A única salvaguarda contra o mal é a presença de Cristo no coração, mediante a fé em sua justiça. Amém. A única forma de eu conseguir resistir à tentação, a única forma de eu realmente poder aceitar esses desafios de Jesus Cristo, vai e não peques mais, e ser uma realidade na minha vida, está nesse texto. É a presença de Cristo diária na minha vida. Se isto acontecer, então a minha vida será uma vida mais santa e mais pura. Não porque eu seja bom em alguns méritos de Cristo, não. Mas porque Jesus habita em mim. Várias vezes nós lamentamos dentro da igreja e falamos muito que somos pecadores e que isso tem justificado a forma como vivemos. É verdade que está uma luta tremenda dentro de nós, irmãos. Mas quando aceitamos Jesus na nossa vida pelo batismo, nós nascemos de novo. Já não nascemos do pecado.
mas sim da justiça de Cristo. Será que faz sentido continuarmos a chamar-nos pecadores? Sabem o que quer dizer pecador? Eu fui ao dicionário de português, diz pecador, aquele que peca. Mas de acordo com Ellen White e de acordo com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, é possível deixar de pecar. Então eu já não sou mais pecador. Eu sou um homem com tendências e com paixões, mas não sou pecador, porque pela graça de Jesus Cristo e pelo seu poder, eu fui renovado, eu fui transformado, eu fui feito uma nova criatura, irmãos. Nós gostamos imenso de nos mitigar no sentido, nós somos assim, somos assado, é a nossa condição. E Deus não tem poder para mudar? Se Deus conseguiu construir o mundo, conseguiu construir o planeta Terra, será que Ele não consegue mudar o meu coração se eu o deixar entrar na minha vida? Claro que consegue. Nós temos de mudar o paradigma que temos dentro de nós, irmãos. Porque senão vamos estar sempre a justificar aquilo que nós somos. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro texto, Filipenses 2,13. Filipenses 2,13 diz o seguinte: porque Deus é quem opera tanto o querer e o efetuar segundo a sua vontade. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. O querer e o efetuar, se eu o deixar. E agora o texto queria que me acompanhassem em Gálatas 2,20. Gálatas 2,20. E diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim se entregou por mim. Já não vivo mais eu. Esse texto devia ser a realidade da vida de cada um do cristão que está aqui presente. Devia ser a realidade da minha vida. Já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Já não existe o Sebastião. A vontade de Sebastião foi de tal maneira submissa à vontade de Deus que agora é Deus que funciona no Sebastião. Já não é Ele que trabalha. Eu trouxe aqui um bocadinho de conhecimentos de matemática. Foi a única coisa que consegui encontrar para realmente nós podermos aprender algo muito importante na nossa vida espiritual. Isso tirei dos manuais que encontrei. Por exemplo, no primeiro ciclo, que vai da primeira classe à quarta classe, o conhecimento que são admissíveis ou aceitáveis a um aluno é saber somar, dividir, multiplicar, subtrair, calcular áreas, calcular volumes e frações. No segundo ciclo, ele já deve ter adquirido o conhecimento do primeiro ciclo, mais saber potências e saber geometria. No terceiro ciclo, já sabe o conhecimento do segundo ciclo, e isso quer dizer que ele também já sabe os conhecimentos do primeiro ciclo, e deve saber fazer funções e trigonometria. Depois temos o ensino secundário, que é o 10º ao 12º, que são os conhecimentos do terceiro ciclo, e depois tem mais estatística, mais funções logarítmicas e mais geometria analítica. E depois a licenciatura, mestrado e doutoramento, que são os conhecimentos do secundário, e depois tem mais umas coisas interessantes, que são os integrais e as matrizes, e deve ter mais algumas coisas que eu depois não tive a pesquisar. Isto também teve a ver mais ou menos com aquilo que eu estudei, e foi a única coisa que consegui encontrar. Se nós repararmos para este quadro, nós verificamos que o aluno, à medida que vai evoluindo no seu conhecimento da matemática,
O conhecimento anterior é considerado um conhecimento adquirido. Porque é assim, se eu no 12º ano não souber somar, dividir e multiplicar, isso mais vale não ir à aula, não vou fazer nada. Certo? Conhecimentos adquiridos. Por exemplo, quando chegar à faculdade, se eu não souber o que está para trás, vou ter muitas dificuldades em conseguir ter êxito. E a pergunta é, o que é que isto tem a ver com a nossa salvação? O que é que isto tem a ver com o meu crescimento em Cristo? Será que a matemática nos pode ensinar alguma coisa? O que é que isto tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. E vou explicar. Crescimento com Cristo, nunca sozinho. O crescimento com Cristo é igual à matemática. E vou explicar. Eu, quando aceito Jesus na minha vida, eu começo a aprender a somar, a dividir, a multiplicar, a subtrair e a calcular volumes e áreas. Começo por aí. Não me adianta começar com os integrais. Primeiro, não vou perceber nada daquilo. Isso fica um aviso para os nossos irmãos que estão agora a começar. Firmem a vossa fé naquilo que realmente vale a pena. Nas bases. Firmem a vossa fé nisso. E depois começamos a crescer. Devagarinho. Mas o crescimento tem algo que é fascinante. Tenho que crescer sabendo que o anterior já está solidificado. Não me adianta crescer abruptamente. Sabem porquê? Vou ser um cristão desequilibrado. Tenho que crescer devagarinho. E esse crescimento não é de um dia, não é de uma hora, não é de um ano. É de uma vida. Que começa no dia que aceitei Jesus na minha vida e vai terminar quando eu morrer ou quando Jesus voltar. Crescimento diário com Deus. Eu fiz as contas e eu, para o próximo ano, faço 20 anos que me batizei. Supostamente, já tive 7.300 dias para ler a Bíblia. Supostamente já fiz 14.600 orações. Supostamente, já devo ter lido a Bíblia, vai umas 10 vezes. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: e mudanças? Que diferença que fez na tua vida? Tanta leitura, tanta oração, tanta transformação, como é que estás? Crescimento diário, irmãos. É um crescimento diário. Eu nunca me posso esquecer disso. É um crescimento diário. Vou-vos dar 2 exemplos para os irmãos decorarem isso. Lembra-se do exemplo de Abraão? Abraão, no início da sua vida, se Deus lhe tivesse pedido para sacrificar o filho, ele não o tinha feito. Mas no final da sua vida, quando Deus o pediu, o que é que ele fez? Ele sacrificou o filho. Por que é que ele sacrificou o filho? Porque ele já tinha uma caminhada com Deus, tinha um crescimento com Deus. Outro exemplo, o exemplo de Daniel. Quando Deus desafiou Daniel para ir para a cova dos leões, ele já tinha um crescimento enorme com Deus. Por isso ele disse: não estou preocupado. Se Deus fechar a boca, fechou. Se não fechar, não faz diferença. Sabem porquê? Lembram-se do texto que nós lemos agora? Daniel vivia de tal forma esse texto que é: já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Já não estava interessado. Já não lhe fazia diferença. Porque a presença de Deus era tão constante na vida dele, aquilo o satisfazia tanto, que para ele morrer comido pelos leões não lhe fazia diferença nenhuma. Do género, se Deus me quiser libertar, liberta. Se não quiser, não faz diferença. Porque na realidade, esse versículo é uma realidade na vida deles. Gostaria de lançar o rap aos irmãos que têm mais idade aqui na igreja, irmãos. Será que esse versículo já é uma realidade na vossa vida? Os irmãos que já estão na licenciatura, no mestrado ou no doutoramento, já têm 30, 40, 60 anos de vida, irmãos. Será que já vivem isso? Se ainda não vivem, irmãos,
Eu oro ao Senhor para que realmente brevemente possam viver na vossa vida isso. Do género, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a nós, irmãos, que estamos nessa fase de crescimento, que diariamente possamos ter essa visão, desejar que Deus viva totalmente em mim. Eu encontrei uma imagem na internet que eu depois não tive tempo de trazê-la, que era o seguinte: era um espelho em que de um lado víamos a face do Senhor e do outro lado já víamos Cristo. É isso que tem de ser. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Agora vem a parte mais delicada. Mas por que razão é tão importante abandonarmos o pecado? Mas por que razão é tão importante que esse versículo seja uma realidade na minha vida? Não vivo mais eu, mas vivo Cristo em mim. E agora vou-vos trazer o texto, o qual, durante aquela noite, não me deixou dormir. Que diz o seguinte: quando Ele vier, não nos há de purificar dos nossos pecados, remover dos nossos defeitos o que há no nosso caráter, ou curar-nos as fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso essa obra não houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Deus não vai transformar caráteres. Deus vai tornar aquilo que é corruptível em incorruptível. E sabem o que é corruptível e incorruptível? É a minha carne. O meu caráter tem que ser renovado aqui, irmãos. Isto é um assunto sério. É um assunto sério. Porque o texto diz que se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Isto é, antes de Jesus voltar. Por esta razão é que a matemática tem tudo a ver connosco. Porque quando um irmão batizou-se, na realidade ele só está no primeiro ciclo. Ele não deve estar preocupado se o seu caráter está em doutoramento, não. Ele tem que estar no primeiro ciclo. Agora um irmão que já tem 60 anos ou 40 anos de igreja, se calhar tem que pensar se já está na licenciatura. E se não está, irmãos, ainda vamos a tempo, pela graça de Deus, de o fazermos. Não porque haja mérito em mim, mas pela graça de Deus. Outro texto de Ellen White. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo da graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Outro texto. Não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Nesta vida é que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única oportunidade de formar caráter para o lado de Cristo, para o lar que Cristo preparou, para os que obedecem aos seus mandamentos. A nossa vida é a única oportunidade que temos de formar o caráter, irmãos. Não vai haver uma segunda chance. Não estamos sozinhos. Estamos com Deus. Mas é isso que Deus quer que a gente faça. Por esta razão que no início disse, e esse texto de Gálatas 2:20 diz certamente, porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando viver essa realidade, eu não vou estar preocupado se o meu caráter está ou não está. Porque já é Cristo que vive em mim. Já é algo natural, já estou totalmente transformado. Porque a transformação acontece diariamente na nossa vida, através de Jesus Cristo. Sabem como acontece a transformação? Eu leio isto, eu leio a Bíblia, e vejo aqui uma coisa e digo, Senhor, eu não consigo ver isto na minha vida. E Deus vai fazer, eu vou-te ajudar a fazê-lo então a viver. E Deus vai transformar a minha vida para que eu viva isto que está aqui escrito. Não porque haja em mim força, mas porque Deus tem o poder para o fazer. E o último texto de Ellen White. Muitos estão enganando-se a si mesmo por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo. Mas não haverá conversão do coração em seu aparecimento. Temos de nos arrepender dos nossos defeitos de caráter aqui. E pela graça de Cristo precisamos de vencê-los
enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Há um trabalho enorme à nossa frente. Não estamos sozinhos, nem nunca estaremos sozinhos, se diariamente dependemos de Deus. Jamais pensemos fazer este trabalho sozinhos, irmãos, pois é frustrante. O processo da santificação é feito com a ajuda de Deus. Lembre-se disto, irmãos. Com Deus, como diz o texto bíblico, com Deus, com Cristo, posso todas as coisas. Nunca se esqueçam disto. E para terminarmos, é o último texto, João 17:3. João 17:3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Que diariamente possamos querer conhecer Jesus Cristo e conhecer a Deus. E a nossa vida, garanto-vos, será transformada pelo poder de Cristo. Amém, irmãos. Possamos ir com essa certeza. Antes de anunciar o último hino, eu queria pedir aos irmãos que individualmente pudéssemos orar a Deus. Para que realmente, cada dia mais, não seja eu a viver, mas seja Cristo a viver em mim. Por de joelhos, sentados, possamos orar. E depois, quando terminarmos, o Eliseu irá anunciar o último hino. Obrigado. E para terminarmos o culto desta manhã, vamos entoar o hino 394, De ti careço, ó Deus. Careço
Vamos orar. Pai querido, eterno mais alto dos céus, te dou graças, Senhor, porque tu na tua palavra prometes dar-nos a força para vencermos a tentação, Senhor. Te venho suplicar, ó Pai, que quando vier a tentação, que realmente nos possamos colocar de joelhos e pedir o teu auxílio, para não pecarmos contra ti, Senhor. Ajuda-nos a diariamente a crescermos contigo, Senhor, para que realmente, o mais brevemente possível, possamos dizer: já não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim, Senhor. Dá-nos a força e a coragem de aceitarmos esse desafio que nos lanças, de irmos e não pecarmos mais, Senhor. Sabemos que o mesmo por nós mesmos não é possível, mas em Ti tudo é possível, Senhor. Ajuda-nos a buscar-te poder, ajuda-nos a depender diariamente de Ti, para que cada dia o nosso caráter possa ser transformado, para que quando Tu voltares, possamos fazer parte dos escolhidos, Senhor. Guarda-nos e abençoa-nos, ajuda-nos a viver este santo dia como Tu queres e como desejas. É tudo quanto te peço e agradeço. Nos méritos de Jesus Cristo. Amém.